Para nos comunicarmos com clareza e usarmos melhor a nossa língua portuguesa, precisamos subir 3 degraus. O degrau da palavra, o da frase e, finalmente, o degrau do texto propriamente dito. Para dar o primeiro passo, devemos ter certo cuidado com as palavras. O ideal é que o vocabulário seja simples e, principalmente, adequado ao destinatário da mensagem. Ou seja, o importante é que o texto esteja claro, pois a clareza é a maior qualidade de qualquer tipo de texto. E como atingir clareza? Para isso, é necessário também que o texto esteja correto. E é aqui que entra o assunto de hoje. Precisão vocabular, que nada mais é do que a preocupação que devemos ter com as palavras, em conhecer o seu real significado. Precisão vocabular é usar as palavras de acordo com o seu verdadeiro significado. Se um texto bem escrito exige cuidados com o uso preciso das palavras, a nossa primeira preocupação passa a ser o que nós chamamos falsos sinônimos. Palavras que verdadeiramente não são sinônimas e que muita gente boa pensa que são. E pior, usam como se fossem sinônimas. Também merece cuidados o uso das chamadas palavras homônimas e parônimas. Vamos ver como o professor Evanildo Bechara define a homonímia em seus livros. Homonímia é a propriedade de duas ou mais formas inteiramente distintas pela significação ou função, terem a mesma estrutura fonológica e os mesmos fonemas dispostos na mesma ordem e subordinados ao mesmo tipo de acentuação. Como vemos, as palavras homônimas são aquelas que apresentam a mesma pronúncia, mas têm diferença na escrita. Isso acontece com os verbos taxar com X, que significa tributar, e taxar com CH, que significa rotular. Observe os exemplos. O produto será taxado pelo governo, com X. Ele foi taxado de corrupto, com CH. E para quem não lembra o que são palavras parônimas, vamos à definição. Palavras parônimas são aquelas que não chegam a ser iguais, são apenas parecidas, tanto no som quanto na escrita. O problema, de novo, é o significado. Agora, não adianta nada você saber apenas a definição de palavras homônimas ou parônimas. O que todos nós precisamos verdadeiramente saber é o significado de cada palavra. Vamos então tirar nossas dúvidas. Vamos ver alguns exemplos de falsos sinônimos. Pense bem, as palavras mesmo e igual são sinônimos? Na verdade, mesmo e igual não são sinônimos e muita gente não tem consciência disso. Mesmo é um só, igual é outro, são dois. Vamos dar um exemplo prático. Quando puder, vá até a cozinha de sua casa e coma um pão igual ao de ontem. E depois, se possível, coma em seguida o mesmo pão de ontem. Aquele que já estiver duro é o mesmo. Outro exemplo, talvez mais sério, ocorreu no Jornal do Brasil. Senado tem 12 milhões de reais para assistência médica de seus funcionários. A Câmara dos Deputados vai receber a mesma verba. Se fosse realmente a mesma verba, a Câmara e o Senado iriam dividir a tal verba de 12 milhões de reais. Seria uma verba só. Mas, na verdade, cada casa iria receber uma verba de 12 milhões de reais. Então não era a mesma verba, e sim uma verba igual, ou seja, eram duas verbas de mesmo valor. Eventualmente, as pessoas comentam que estão com o mesmo problema do ano passado. Isso está correto se o problema que existia no ano anterior ainda não foi resolvido. Ele permanece. Agora, se alguém está com um problema igual ao do ano passado, é porque estamos enfrentando um outro problema, com as mesmas características do anterior. Há outra dúvida recorrente em relação ao uso das palavras eventual, possível, provável e potencial.
Ao contrário do que muita gente pensa, essas palavras não são sinônimas. Talvez você já tenha lido ou ouvido frases como Marco Nanini é o eventual ganhador do troféu de melhor ator do festival, ou uma eventual vitória do Corinthians o deixará em ótima situação no campeonato. A palavra eventual significa esporádico, ocasional, que ocorre de vez em quando. Ora, o ator Marco Nanini não é um ganhador eventual. Na verdade, ele é o provável ganhador do troféu. No segundo exemplo, o autor se referiu à possível vitória do Corinthians. Vejamos um exemplo correto. Os eventuais problemas econômicos não vão impedir que aquele país se associe ao Mercosul. Nesse caso, está correto utilizar o termo eventuais, pois os problemas relatados são esporádicos, isto é, ocorrem de vez em quando. É interessante observarmos também a diferença entre possível e provável. Possível, que pode acontecer, e provável é o que deve acontecer. Agora vejamos mais exemplos em que aparece alguma palavra usada inadequadamente. A alegria será contagiante com a eventual conquista do título. Nessa frase, o mais adequado é usarmos a palavra possível em vez de eventual, pois não se trata de uma conquista ocasional, e sim de uma conquista que realmente pode acontecer. Vamos pôr o possível aqui em lugar do nosso eventual. Agora sim, a alegria será contagiante com a eventual conquista do título. Não, com a possível conquista do título, ok? Vamos passar para uma outra frase. O time brasileiro é o eventual campeão desta temporada. Devemos usar agora provável em vez de eventual, pois a frase indica que o time brasileiro realmente deve ser o campeão. Vamos botar aqui o provável e a frase vai ficar melhor. Veja lá, o time brasileiro é o provável campeão desta temporada. Observe agora outro tipo de inadequação. O grupo empresarial é um eventual candidato à compra da estatal. Nesse caso, a palavra eventual está mal usada. Devemos usar potencial, pois indica que o grupo empresarial pode vir a ser candidato à compra e não um candidato eventual, esporádico, ocasional. Vamos substituir, vamos botar aqui o nosso potencial. E aí a frase fica mais clara. O grupo empresarial é um potencial candidato à compra da estatal. Muitas pessoas acreditam que as palavras inúmeros e numerosos são sinônimos, mas infelizmente isso não passa de um equívoco. Creio que a maioria das pessoas usa a palavra inúmeros sem saber o seu real significado, que é incontáveis. Ao lermos a frase Pelé já fez inúmeros gols com a camisa do Santos, fico pensando, será que Pelé fez tantos gols que é impossível contá-los? Com certeza não. Deve ser um exagero, ignorância ou preguiça do repórter. Qualquer emissora de rádio tem seu banco de dados, capaz de nos dar essa informação com total precisão. Poderíamos dizer que Pelé já fez muitos gols com a camisa do Santos. O certo é reverter ou inverter a situação? O verbo reverter merece muito a nossa atenção. É um tal de reverter a vantagem para cá, reverter o placar para lá. Temos ainda os famosos reverter o quadro político, reverter a atual situação. Já ouvi coisas do tipo reverter a aposta. Primeiro, é importante lembrar o sentido original do verbo reverter, que é voltar ao ponto anterior. Não devemos, portanto, confundi-lo com os verbos verter e inverter. Temos de respeitar o prefixo re, de repetição, volta, regresso. Os médicos usam corretamente o verbo reverter quando falam em reverter o quadro clínico, ou seja, voltar à situação primitiva. Se está doente, volta a ficar são. Portanto, reverter a situação significa verdadeiramente voltar à situação anterior. Se não houver a ideia de volta, é caso de mudar, modificar ou alterar a situação. É frequente o uso do verbo reverter fora do seu sentido original. Reverter o quadro político
significa voltar ao quadro primitivo. Se não houver a ideia de retorno, não é caso para reverter. O que se quer dizer, muitas vezes, é apenas mudar ou alterar o quadro político. No caso de reverter a vantagem, o que a maioria quer dizer é tirar a vantagem. No caso de reverter o placar, o mais adequado é inverter o placar. Na verdade, inverter o resultado. Se a ideia for apenas mudar, devemos utilizar as palavras mudar, modificar ou alterar. Se a ideia for mudar para o oposto, devemos utilizar a palavra inverter. Se a ideia for voltar à situação primitiva, aí sim devemos utilizar a palavra reverter. Vejamos agora uma dúvida eterna. Em princípio ou a princípio? Embora haja quem considere as duas formas sinônimas, prefiro respeitar a tradição. Em princípio significa por princípio, em tese, teoricamente, enquanto a princípio significa no começo, inicialmente. Na frase, em princípio éramos contra o projeto, significa que, em tese, éramos contra o projeto. Se quisermos dizer que inicialmente éramos contra o projeto, o melhor é dizer, a princípio, éramos contra o projeto. Então não esqueça, se você quer dizer inicialmente, no começo, num primeiro momento, prefira dizer a princípio. Se você quer dizer em tese, diga em tese. É muito mais claro. Para que complicar? A expressão em princípio pode ser perfeitamente dispensada ou até aposentada. E qual é a diferença entre ao invés de e em vez de? Ao invés de significa ao contrário de. E só devemos usar quando houver ideia contrária, oposta. Entrou à direita ao invés de entrar à esquerda. Direita e esquerda se opõem. Por isso, o emprego de ao invés de está correto. Em vez de significa em lugar de. E podemos usar sempre que houver ideia de troca, substituição, mesmo quando a ideia for oposta. Vamos almoçar no restaurante vegetariano em vez de irmos à churrascaria de sempre. Perceba que nessa frase houve uma substituição. Por isso a forma em vez de está bem utilizada. A frase, o carioca foi ao shopping ao invés de ir à praia, é inadequada. Devemos dizer o carioca foi ao shopping em vez de ir à praia. É importante observar que shopping e praia não se opõem. Se você comprar o carro preto ao invés do branco, está certo. No entanto, você não deve comprar o carro preto ao invés do vermelho. Nesse caso, o melhor é comprar o carro preto em vez do vermelho, porque a cor preta não se opõe ao branco, mas não se opõe ao vermelho. É interessante observar que não há restrições ao uso de em vez de. Essa forma pode ser utilizada mesmo quando houver a ideia de oposição. Portanto, se você quer facilitar a sua vida, use sempre em vez de. Você jamais correrá riscos. Outra dúvida que surge constantemente é em relação ao uso dos termos de encontro A e ao encontro D. Os consultores de qualidade afirmam com frequência que qualidade é ir de encontro às expectativas do cliente. Essa qualidade eu não quero. O que nós temos aqui é um verdadeiro choque. Ir de encontro a significa ir contra as expectativas do cliente. Nesse caso, o certo é qualidade é ir ao encontro das expectativas do cliente, ou seja, ir a favor, estar de acordo, atender às expectativas do cliente. De encontro a é ir contra, ao encontro de é ir a favor. Vejamos agora algumas dúvidas com as palavras homônimas. Um dos equívocos mais recorrentes ocorre com as palavras concerto com S e concerto com C. Vamos ver um tirateima a respeito deste assunto. Muitas pessoas dizem que o brasileiro escreve errado,
Mas será que isso tem concerto? Concerto tem, mas tem que ser com S, porque concerto com S é correção, reparo, e concerto com C é musical, sinfônico, significa harmonia. Encontramos nas ruas algumas plaquinhas do tipo: consertam-se sapatos, consertam-se bicicletas, com C, que absurdamente significa uma sinfonia de bicicletas, uma orquestra de sapatos. Concerto com C é musical. O certo, portanto, é consertam-se sapatos e consertam-se bicicletas, com S. Agora que você aprendeu que concerto reparo é com S e concerto musical com C, que significa harmonia, me responda, uma pessoa que fica desconcertada diante de um comentário, fica desconcertada com S ou com C? Acertou quem pensou e disse letra C. É isso mesmo, desconcertada é a pessoa que fica fora de equilíbrio, fora de harmonia. Por isso, desconcertado é com C. Outra confusão frequente ocorre com os verbos cozer com Z e cozer com S. O macete aqui é o seguinte: se você cozinha com Z, se a cozinha se escreve com Z, cozer de cozinhar também se escreve com Z. Portanto, cozer com S significa costurar. Também merece cuidado o famoso caso da palavra sessão, com S e dois S no meio. Há quem confunda com sessão, com C cedilha no meio, ou ainda com sessão, com C no início e dois S no meio. Se houver qualquer tipo de reunião, é sessão com S e dois S. Sessão de cinema, sessão da Câmara dos Deputados, sessão plenária, sessão do júri. É uma verdadeira reunião de S's. São três, um no início e dois no meio. Sessão. Se você se referir a um departamento, setor, área, divisão, devemos escrever com S e C cedilha no meio. É derivado do verbo seccionar, cortar, dividir. Seção de vendas, seção de importados, seção de legumes. É importante observar que a forma secção ainda é usada no sentido de corte, ato de seccionar. Fazer uma secção é fazer um corte. Por fim, a seção com C, que vem do verbo ceder. Se você tem várias blusas e resolve ceder algumas para outras pessoas, você está fazendo uma cessão destas blusas. Há também outro caso que pode gerar dúvida. Anote, cerrar com C significa fechar e cerrar com S significa cortar. A nossa maior dor de cabeça, entretanto, deve ser o famoso caso do mal com L e mal com U. Ou seja, quando utilizar a palavra mal com L ou mal com U. Mal com L é o contrário de bem. Se para você está tudo bem, para os pessimistas está tudo mal, com L. Mal com U se opõe a bom. Você está sempre de bom humor, mas os pessimistas estão de mau humor com U. A dica é fazer a troca. Bem corresponde a mal com L e bom corresponde a mal com U. Vamos fazer alguns testes. Ele é um mau cozinheiro com U porque não é um bom cozinheiro. Ele fala mal com L porque não fala bem. O lobo era mau com U porque não era um lobo bom. Então não esqueça, se você não está bem, é porque está mal com L. E se você não é bom, é porque é mal com U. Vamos agora falar de palavras parônimas. As palavras parônimas costumam causar muita confusão, pois por serem semelhantes na grafia, mas com diferentes significados, um simples descuido de atenção pode fazer toda a diferença. Vamos ver um exemplo de como isso pode acontecer. Que tal passar as férias em Nova Zelândia? Muito longe? Não se prenda por isso. Aproveite a oportunidade para conhecer um lugar que tem praia ensolarada e neve ao mesmo tempo. Como chegar da areia à neve em pouco tempo? De carro, horas. Nova Zelândia tem um dos melhores tráficos do mundo. Cultura, pessoas, calor, frio e diversão. Acredite neste sonho e aproveite suas férias. Provavelmente, você deve ter percebido
que apesar da propaganda ser boa, temos um erro enorme em relação à gramática. Na propaganda, houve a confusão entre as palavras tráfico e tráfego, o que gerou um equívoco constrangedor. Pois, quando nos referimos ao trânsito, estamos falando de tráfego. E quando nos referimos a comércio ilegal, aí sim estamos falando de tráfico. Infelizmente, já ouvimos falar de tráfico de drogas, tráfico de escravos, tráfico de órgãos humanos e até tráfico de influência. Tudo isso é comércio ilegal. Agora, quando o engarrafamento é grande e fica difícil você chegar à sua casa, seja de carro ou de ônibus, é porque o tráfego está ruim. Você sabe qual é a diferença entre as palavras descrição, discrição e discreção? Vejamos essas palavras com muito cuidado. Se você vai descrever uma paisagem, se você vai descrever uma cena qualquer, você vai fazer uma descrição. Isso significa que descrição, com a letra E, vem do verbo descrever, que também tem a letra E. Agora, se você é uma pessoa discreta, é porque você tem discrição. Isso significa que discrição, com a letra I, vem do adjetivo discreto, que também tem a letra I. O problema é o tal da discreção, que simplesmente não existe. Muita gente confunde, pensa que se é discreto, deve ser discreção, mas não é. O certo é discrição, com I no início e no meio também. E quando utilizamos comprido ou cumprido, você sabe? Comprido com O é a medida, significa longo, extenso. Se você se refere à extensão de uma rua, se ela é muito longa, você pode dizer e deve dizer que a rua é muito comprida com O, porque vem de comprimento. Agora, cumprido com U vem do verbo cumprir. Se você tem cumprido as suas obrigações, você deve escrever cumprido com U. Por isso, receba os nossos cumprimentos, com U também. Afinal, cumprimentar alguém é cumprir uma obrigação. E as palavras imergir e emergir? Será que as usamos corretamente no nosso dia a dia? Novamente, temos um caso em que uma letrinha faz a diferença. A palavra imergir significa para dentro. O prefixo i dá a ideia de interior, para dentro. Quando falamos banho de imersão, é dentro d'água. Já a palavra emergir significa para fora, justamente o contrário de imergir. O prefixo e dá a ideia de exterior, movimento para fora. Quando um submarino vem à tona, ele está emergindo. A famosa sociedade emergente é aquela que está surgindo, aparecendo. Já ouvi muitas dúvidas sobre quando devemos usar as palavras fuzil e fusível corretamente. Bem, vamos por partes. Primeiro é bom lembrarmos que fusível se escreve com S e fuzil se escreve com Z. Quando falta luz, a causa pode ser a queima de um fusível. Essa história de que faltou luz porque queimou o fuzil está errada. Fuzil é o nome de uma arma. Portanto, se está faltando luz, é porque queimou o fusível. É importante também lembrar o plural. O plural de fusível é fusíveis e o plural de fuzil é fuzis. Se a polícia apreendeu algumas armas, ela fez a apreensão de muitos fuzis. Mas se está faltando luz, não foram os fuzis que queimaram, e sim os fusíveis. E as palavras desapercebido e despercebido? Há alguma diferença entre elas? Ouvimos frequentemente frases como muitos detalhes passaram desapercebidos. O mais adequado é dizer muitos detalhes passaram despercebidos. A palavra desapercebido não significa, como muitos imaginam, aquilo que não foi percebido, notado, observado. Desapercebido significa desprovido, que não se apercebeu de alguma coisa, quem não está ciente, quem não tomou consciência. É uma questão de lógica. Observe. Quem não é leal é desleal. Quem não está preparado está despreparado.
Quem não está prevenido está desprevenido. Portanto, aquilo que não se percebeu passou despercebido. Na prática de texto, sugiro que não se utilize a palavra desapercebido, mesmo no sentido correto de desprovido, que não tomou ciência. O leitor dificilmente vai entender. É capaz de imaginar que não se notou a presença de alguém. Não esqueça, portanto, a diferença. A palavra despercebido, não percebido, é derivada do verbo perceber, notar, observar. E a palavra desapercebido, não apercebido, é derivada do verbo aperceber-se, tomar ciência, prover-se. O mais importante é você não esquecer que para aquilo que não se percebeu, o correto é despercebido. O último caso da aula de hoje é sobre a famosa dúvida de quando utilizar as palavras ratificar e retificar. Com certa frequência, muitas pessoas dizem que irão ratificar os erros de um relatório. Pelo visto, errou 2 vezes, porque o verbo ratificar significa confirmar. Se alguém ratifica algo errado no relatório, ele está confirmando os erros do documento. Nesse caso, devemos utilizar a palavra retificar, que significa corrigir, consertar. É lógico que não vemos todos os casos de falsos sinônimos, nem de palavras homônimas e parônimas, mas com certeza as dúvidas mais frequentes e os casos mais importantes foram aqui analisados. Como a nossa aulinha é curta, ou seja, não é comprida com O, me despeço de vocês com minha missão cumprida com U. Um abraço e até mais!